Por séculos, a humanidade construiu um mito excessivamente confortável ao seu redor. O mito de que a capacidade de sentir a dor dos outros nos torna superiores aos animais, nos aproxima de um ideal divino abstrato. Nós a chamamos de empatia. Erguemo-la a um pedestal, tornando-a a medida absoluta da humanidade, sinônimo de bondade inquestionável. Mas encaremos a realidade biológica implacável. Será que a nossa maior virtude não é apenas um instrumento de sobrevivência habilmente mascarado? Não seremos reféns de um antigo código neuroquímico que nos obriga a crer na nossa própria santidade, enquanto nos prepara para o assassinato? A natureza não opera com categorias de moralidade, ela opera exclusivamente com categorias de dominação. Aquilo que percebemos como um tremor sagrado da alma, como compaixão altruísta, é um algoritmo complexo, gravado nos nossos genes com um único e absolutamente pragmático objetivo. O patrocinador químico da nossa bondade, a oxitocina. A psicologia popular o batizou de harmonia do abraço, o alicerce do amor e da confiança. Mas a neurobiologia esconde o segredo sombrio deste neurotransmissor. A oxitocina realmente forma as ligações sociais mais fortes. Ela força a mãe a proteger o filho e o soldado a cobrir o companheiro com o próprio corpo. Contudo, esta medalha tem um reverso aterrador. Ao fortalecer o amor pelos nossos, a empatia automaticamente, a um nível fisiológico profundo, intensifica a suspeita, o medo e a agressão em relação aos outros. Este não é um efeito colateral, é a função básica do sistema. A empatia não é uma luz universal que aquece a todos ao redor. É um laser direcionado. E quanto mais intensamente este raio ilumina o nosso próprio grupo social, mais profunda e hostil se torna a escuridão para lá dos seus limites. Neurofisiologistas descobriram os neurônios espelho, que disparam, imitando o sofrimento alheio em nosso próprio cérebro. Aparentemente, eis a prova biológica da nossa retidão inata. Mas experimentos com ressonância magnética revelam uma outra verdade. Esta sinfonia neural toca apenas quando diante de nós está alguém que o nosso cérebro já marcou como membro da nossa alcateia. O que acontece quando sofre alguém que pertence a outro grupo ideológico, racial ou social? Os neurônios espelho silenciam. O nosso cérebro, constantemente, a cada milissegundo, escaneia o espaço em busca de marcadores, o nosso ou o outro. Assim que o sistema identifica um objeto como hostil, o interruptor empático desliga. As zonas do cérebro responsáveis pela compaixão são friamente desativadas. Observamos a dor de outra criatura, mas as nossas redes neurais permanecem indiferentes. Mais ainda, por vezes ativam-se centros de prazer. A biologia nos recompensa com dopamina pelo sofrimento do forasteiro, se ele for percebido como uma ameaça à nossa tribo. Nessa luz, a empatia surge não como uma asa angelical, mas como a mais eficaz arma biológica de destruição em massa alguma vez criada pela evolução. Ela agrupa a alcateia, sincroniza as suas ações, transformando unidades dispersas num organismo único e letal, pronto para dilacerar quem quer que seja. As páginas mais terríveis da história humana não foram escritas por psicopatas desprovidos de compaixão. Foram escritas por pessoas cuja empatia foi levada ao máximo, mas rigidamente confinada aos limites da sua tribo ou nação. A capacidade de autossacrifício pelos seus irmãos de armas é o mesmo mecanismo que permite, sem sombra de dúvida, aniquilar aqueles que estão do outro lado das barricadas. O indivíduo que mata para proteger o seu grupo nunca se considera um vilão. Sente-se um herói, preenchido pela mais alta compaixão pelos seus. O paradoxo reside no facto de que a profunda compaixão pelo sofrimento do seu próprio povo se torna o combustível ideal para a guerra mais cruel contra o outro. A compaixão pelas vítimas do próprio grupo é instantaneamente convertida numa fúria implacável contra aqueles que são designados como culpados. No mundo moderno, este programa ancestral opera com uma eficácia aterrorizante. O espaço informacional dilacera a sociedade em campos hostis, explorando precisamente a nossa capacidade de sentir. Os algoritmos mostram-nos a dor daqueles que partilham as nossas opiniões, acendendo a fogueira da empatia tribal. E quanto mais intensamente esta fogueira arde, menos vemos nos oponentes seres humanos vivos. Eles tornam-se uma abstração, um vírus que deve ser erradicado para o bem daqueles que amamos. Podemos sequer falar de uma moral objetiva se a nossa bússola interna está sintonizada para reagir apenas ao campo magnético da nossa própria alcateia. Quando sente o calor da compaixão no peito, quando lhe parece ter tocado em algo puro e luminoso, pergunta a si mesmo, a quem, exatamente, a sua própria biologia designou secretamente como inimigo neste momento. Cada gota de bondade ilimitada para com os nossos significa, inevitavelmente,
a prontidão para assinar a sentença de morte dos outros. A ilusão da nossa santidade projeta uma sombra demasiado longa e sangrenta. A empatia nos parece a maior conquista da evolução, a coroa do humanismo. Acostumamos-nos a considerá-la um sentimento luminoso que une a humanidade e nos torna civilizados. Mas se nos aventurarmos pelos sombrios labirintos do hipotálamo, onde esta ilusão realmente nasce, uma imagem completamente diferente, e muito mais predatória, se revela. O neuropeptídeo oxitocina, sintetizado no núcleo paraventricular do cérebro, carregou por décadas na ciência popular o título ingênuo de hormônio do abraço. Revistas médicas elogiavam sua capacidade de formar laços. Suas moléculas, atravessando a barreira hematoencefálica, suprimem com precisão cirúrgica a atividade da amígdala, nosso radar interno de ansiedade e medo. A ansiedade se dissipa, cedendo lugar a uma confiança absoluta. É precisamente este coquetel químico que impele uma mãe a proteger seu bebê sem hesitação, e soldados a marchar para a morte certa pelos camaradas na trincheira. O cérebro nos recompensa generosamente com poderosas descargas de dopamina apenas por pertencer à matilha. Nós nos dissolvemos em um nós coletivo, sentindo a euforia da segurança. No entanto, não seria esta idílica química a armadilha mais abrangente de nossa fisiologia? A biologia não conhece moral universal, ela conhece apenas a impiedosa estatística de sobrevivência. O mecanismo que solda um grupo por dentro de forma inquebrantável exige, conceitualmente, a presença de uma ameaça externa. Quanto mais forte, mais incondicional o amor pelos nossos, mais profundo o abismo entre nós e eles. A oxitocina não nos torna bons no sentido absoluto da palavra. Ela nos torna leais. E a lealdade cega é sempre uma arma de dois gumes, um dos quais inevitavelmente aponta para a escuridão além da nossa fogueira. Experimentos laboratoriais com a administração intranasal deste hormônio destroem impiedosamente o mito da empatia universal. Neurocientistas desvendaram um padrão sinistro: quando a oxitocina sintética era administrada aos participantes, sua disposição para cooperar e se sacrificar por seu próprio grupo aumentava vertiginosamente. Mas, paralelamente, uma metamorfose sombria ocorria. O nível de agressão, desconfiança paranoica e a prontidão para desferir um golpe preventivo contra estranhos disparavam aos céus. A oxitocina atua como um potente catalisador do etnocentrismo. Em uma série de experimentos clássicos com o dilema moral do Bond, pessoas sob a influência de doses elevadas do hormônio sacrificavam friamente e sem o menor remorso estrangeiros ou representantes de outros grupos étnicos para salvar uma única pessoa com um nome típico de sua cultura. Cientistas denominam este fenômeno sombrio de altruísmo paroquial, um amor intragrupal alimentado pelo ódio extragrupal. No nível neurobiológico, a oxitocina funciona como um amplificador de sinais sociais, e não como um gerador de bondade abstrata. Ela aguça nossa capacidade de reconhecer instantaneamente os nossos, por microexpressões faciais, cheiro, e padrões comportamentais quase imperceptíveis. Mas essas mesmas moléculas que reduzem a ansiedade no círculo dos nossos semelhantes, ativam instantaneamente e com o dobro da força os circuitos de defesa do cérebro na presença de um estranho. O estrangeiro não é percebido apenas como outra pessoa, ele é marcado pela rede neural como uma ameaça existencial para a matilha. A empatia pelo próximo se transforma em um gatilho químico para a xenofobia em relação ao distante. Reflita sobre a arquitetura oculta das maiores tragédias da história da humanidade. Conflitos em massa, genocídios e guerras raramente foram construídos sobre o sadismo puro e desmotivado de indivíduos. Seu alicerce inabalável sempre foi o amor hipertrofiado e fanático pela própria nação, raça, grupo religioso ou ideológico. Os crimes mais brutais contra estrangeiros foram cometidos por aqueles cujo cérebro estava literalmente transbordando de oxitocina, por aqueles que sinceramente acreditavam estar salvando seus filhos, sua cultura e sua terra. Este neuropeptídeo ergue em nossa consciência uma parede invisível e impenetrável. De um lado dessa parede, calor, autossacrifício e ajuda mútua. Do outro, desumanização total, despersonalização e um cálculo frio e mortal. Estamos acostumados a buscar as raízes do mal em desvios psicológicos, traumas de infância ou falhas na educação. Mas o segredo mais sombrio de nossa natureza reside no fato de que o mecanismo do ódio e da intolerância está embutido no mesmo nó biológico que a capacidade de amar. Não seremos reféns vitalícios desta dicotomia neuroquímica, onde cada ato de profunda compaixão pelo próximo lança inevitavelmente uma densa sombra de inimizade sobre aqueles que estão fora do círculo. A evolução forjou a empatia nas duras condições do Pleistoceno não para que pudéssemos abraçar o mundo inteiro. Ela a criou como uma arma interna perfeita para que nossa matilha específica sobrevivesse,
mesmo que para isso fosse preciso varrer da face da terra todos os outros. Milhões de anos atrás, nas vastas e impiedosas planícies africanas, banhadas em sangue, um mecanismo mais sofisticado, ao mesmo tempo, mais sombrio da nossa sobrevivência se formava, a psique humana. Num mundo onde cada sussurro incompreensível na relva alta podia significar morte instantânea, o individualismo era um luxo proibido, pago com a própria vida. A sobrevivência só era possível de uma forma, fundindo-se completamente num único organismo biológico com a sua alcateia. Foi ali, nas sombras fantasmagóricas das fogueiras primitivas, que nasceu a mais poderosa dicotomia da nossa existência, a divisão dura e intransigente entre nós e eles. Não era uma questão de moral ou ética. Era uma fórmula fria e matemática da evolução, onde qualquer confiança num estranho equivalia a um suicídio evolutivo. Já alguma vez nos questionámos por que o medo do outro, do desconhecido, surge na nossa consciência muito mais depressa do que a capacidade de o racionalizar? A resposta reside profundamente sob o córtex cerebral, na amígdala, o nosso detetor de ameaças interno e primordial. Este minúsculo nódulo neural examina incessantemente rostos, expressões, odores e movimentos de cada pessoa que encontramos em milissegundos. Se o algoritmo detecta a menor diferença da norma da sua tribo, a amígdala dispara imediatamente o alarme, libertando na corrente sanguínea um cocktail tóxico de cortisol e adrenalina. O pensamento racional desliga-se antes mesmo de ter tempo para se ativar. O cérebro ainda não sabe quem está à nossa frente, mas já tomou uma decisão irrefutável. Este é um inimigo, e veio para nos tirar a vida. O ódio, que a sociedade humanista moderna tenta em vão estigmatizar como doença ou patologia, é, na verdade, uma ferramenta evolutiva incrivelmente bem-sucedida. Em tempos de escassez total de recursos, qualquer outro grupo era visto exclusivamente como um concorrente biológico. Os estranhos reivindicavam a mesma água, a mesma caça, as mesmas cavernas seguras. Permitir que se aproximassem significava condenar a própria descendência à fome e à morte. Por isso, a evolução recompensava generosamente a agressão dirigida para fora com dopamina. A aniquilação de um concorrente trazia não só segurança, mas também uma profunda satisfação biológica. Somos descendentes diretos daqueles que mataram estranhos da forma mais eficaz e impiedosa. Os hominídeos que tentaram negociações pacíficas com tribos desconhecidas simplesmente não deixaram os seus genes no grande pool genético da humanidade. O paradoxo mais sinistro deste sistema esconde-se na ação da oxitocina, uma substância que a ciência popular chama de hormona do amor e dos abraços. A neurobiologia prova o contrário, a oxitocina realmente intensifica o apego, mas exclusivamente dentro do próprio grupo. Ao mesmo tempo, ela multiplica os níveis de agressão e desconfiança para com todos os que se encontram fora dele. A nossa capacidade biológica de amar os nossos está inextricavelmente ligada, a um nível químico, à prontidão para destruir os outros. Este processo é acompanhado pelo aterrorizante fenómeno psicológico da desumanização. Para matar um semelhante e não enlouquecer com a dissonância cognitiva, a evolução ensinou-nos a desligar a empatia. A neuroimagem mostra que quando uma pessoa olha para um membro de um grupo inimigo, as áreas do cérebro responsáveis pela compaixão permanecem sombrias. O estranho deixa de ser percebido como um ser vivo. Torna-se um objeto, um obstáculo, um vírus. Foi este fusível biológico que permitiu aos nossos antepassados massacrar assentamentos vizinhos sem remorsos. Hoje, rodeamo-nos de vidro e metal, criando a ilusão de um mundo global onde as fronteiras supostamente se esbatem. Mas não seremos reféns da nossa própria biologia, tentando executar um software ultramoderno de tolerância no hardware da Idade da Pedra. O nosso cérebro ainda vive na savana. Para ele, qualquer crise económica, instabilidade política ou mesmo um código cultural incomum de um país vizinho é um sinal de que os recursos da tribo estão sob uma ameaça mortal. A fina camada de civilidade estala instantaneamente, libertando a fera primordial. O ambiente informacional contemporâneo tornou-se o catalisador perfeito para estes algoritmos ancestrais. As redes sociais e a propaganda não criam ódio do nada. Elas apenas pressionam virtuosamente os botões da nossa amígdala, construindo artificialmente a imagem do estranho. Pressionar o botão de partilha de uma publicação irada é o equivalente moderno da dança ritual com lanças em redor da fogueira. Voltamos a agrupar-nos em tribos virtuais, prontos a dilacerar qualquer um que use outras cores ou professe outra ideologia. O mecanismo que salvou a humanidade da extinção no alvorecer dos tempos transformou-se hoje numa bomba-relógio. Enquanto nos recusarmos a admitir que em cada um de nós dormita um assassino primordial, programado para proteger o seu bando, continuaremos a ser marionetas cegas da evolução,
condenados a encenar o mesmo cenário sangrento. Imagine que a compaixão não é um raio de luz que salva o mundo, mas uma mira de atirador furtivo. Ela arranca uma única figura da escuridão, deixando o resto da humanidade em uma zona cega. Acostumamos-nos a considerar a capacidade de sentir a dor alheia como o ápice da nossa evolução moral. No entanto, a psicologia moderna destrói impiedosamente esse mito, transformando a mais luminosa das virtudes em um instrumento da mais cruel injustiça. A mente, cativa da empatia, torna-se surda à lógica. Isso foi brilhantemente demonstrado pelo psicólogo Daniel Batson em seu experimento clássico, que alterou para sempre a compreensão da natureza da bondade humana. Aos participantes do experimento foi contada a história de uma menina de 10 anos chamada Sherry Summers. Ela sofria de uma doença terminal e aguardava sua vez para um tratamento experimental que poderia salvar sua vida. A fila havia sido formada com base no princípio rigoroso da máxima necessidade médica e justiça objetiva. À frente de Sherry havia crianças cujo estado era ainda mais crítico. Metade dos participantes foi instruída a simplesmente familiarizar-se com os fatos, mantendo um distanciamento analítico. A outra metade foi solicitada a imaginar-se no lugar da menina, a sentir sua dor, sua impotência e o medo do nada. Então, uma única pergunta ressoou: você concorda em quebrar as regras e mover Sherry para o início da lista? Aqueles que se guiavam pela racionalidade fria responderam com uma recusa. Eles compreendiam que salvar uma criança fora da fila significaria uma sentença de morte para outra, anônima, mas não menos real. Em contrapartida, 3/4 daqueles que foram imersos em um estado de profunda empatia, sem hesitação, moveram Sherry para o primeiro lugar. Sua compaixão por uma vítima específica os levou a cometer um ato de pura crueldade contra os outros. Eles, com as próprias mãos, desligaram a justiça, embriagados por seu próprio envolvimento emocional, ignorando qualquer realidade objetiva. Não seremos nós reféns dessa armadilha neurobiológica, onde a lágrima de uma criança pesa mais do que as hecatombes de vítimas anônimas. Esse fenômeno recebeu o nome de efeito da vítima identificável. O pesquisador Paul Slovic estudou por anos essa matemática macabra da percepção humana, e suas conclusões soam como uma sentença para nossa racionalidade. Se vemos o rosto de uma única pessoa sofrendo, nosso cérebro ativa centros de recompensa pela ajuda. Estamos dispostos a dar nosso último tostão, a lançar operações de resgate em larga escala, a desafiar as forças da natureza. Mas basta adicionar a esse quadro estatísticas frias, informações sobre milhares de famintos ou milhões de vítimas de uma epidemia, e nossa empatia se dissolve instantaneamente. Gráficos e números não provocam lágrimas. O cérebro simplesmente se recusa a processar o sofrimento em massa. Quanto mais vítimas, menos compaixão. É um paradoxo que torna a empatia absolutamente inadequada para a tomada de decisões globais e sistémicas. Quando um político, um juiz ou a sociedade se guia exclusivamente pela empatia, eles agem como um médico que entrega o único aparelho de respiração artificial ao paciente com os olhos mais expressivos, pisoteando indiferentemente aquele com as maiores chances de sobrevivência. A empatia funciona como um holofote de feixe estreito na escuridão total. Ela ilumina ferozmente o rosto de quem está no centro das atenções, forçando-nos a sentir cada ruga de sua dor. No entanto, esse holofote tem um defeito fatal: ele lança todos os outros em uma sombra ainda mais profunda. E é exatamente nessa sombra que se esconde o verdadeiro preço da nossa compaixão. Consideremos outra dimensão dessa aberração psicológica. Quando os jurados sentem uma profunda empatia pela vítima de um crime, sua capacidade de justiça objetiva colapsa. Experimentos de simulação de processos judiciais demonstram um padrão aterrorizante: quanto mais forte a compaixão pela vítima, mais cruel, e frequentemente desproporcional, é a punição que as pessoas exigem para o acusado, mesmo que as provas de sua culpa sejam duvidosas. A empatia exige sangue. Ela transforma a justiça em vingança primordial, apagando a presunção de inocência. É um jogo de soma zero, onde o excesso de emoção em um polo leva inevitavelmente à escassez de humanidade no outro. Estudos comprovam que as ações mais agressivas e destrutivas da história foram muitas vezes motivadas não por ódio puro, mas sim por uma empatia hipertrofiada para com o próprio grupo ou uma vítima específica. O desejo de proteger aqueles por quem sentimos empatia desliga completamente o pensamento crítico e solta as rédeas para qualquer violência. A fé cega de que a capacidade de sentir a dor alheia nos torna automaticamente bons é uma das ilusões mais perigosas. A empatia sem controle racional não é um instrumento de salvação. É uma arma que atinge o alvo com precisão mortal, ignorando as perdas colaterais.
Ela nos força a atrair a justiça por nosso próprio conforto emocional, transformando a misericórdia em uma forma de sadismo refinado e estatisticamente invisível. Existe uma ilusão fundamental que, por séculos, embalou a mente humana, concedendo-lhe uma falsa sensação de segurança. Acostumamo-nos a crer que o mal absoluto nasce do vazio, daquela zona morta dentro do ser humano, onde deveria habitar a capacidade de compaixão. Nossa cultura retrata carrascos, ditadores e arquitetos de extermínios em massa como psicopatas frios, calculistas, completamente desprovidos de emoções. Mas o verdadeiro horror filosófico se esconde em uma dimensão completamente diferente. Os maiores rios de sangue na história da humanidade não foram derramados por um déficit de empatia, mas por uma superdosagem catastrófica e hipertrofiada dela. A empatia, por sua natureza, não é uma luz universal que aquece uniformemente tudo o que vive. É um holofote extremamente focado. Quando este feixe arranca das trevas o sofrimento de alguém, dos seus, o resto do mundo mergulha instantaneamente em uma sombra impenetrável. Neste momento, o aparelho neurobiológico do ser humano simplesmente desliga o pensamento crítico. A dor da própria nação, da própria tribo ou grupo ideológico torna-se tão insuportável, fisicamente palpável, que exige uma compensação imediata e radical. E essa compensação é quase sempre a aniquilação daqueles que estão fora do círculo de luz. Os propagandistas mais geniais do passado e do presente nunca iniciaram a construção da guerra com apelos diretos ao ódio. O ódio é um material instável demais, efêmero. Eles sempre começaram com lágrimas. Eles apelavam aos sentimentos mais puros, ao amor ilimitado pelos seus filhos, à sincera piedade pelos irmãos inocentemente mortos, à santa necessidade de proteger a pátria vulnerável. A anatomia de qualquer atrocidade em massa é sempre construída sobre o fundamento de uma compaixão profunda e histérica pelo seu próprio grupo. O carrasco que puxa o gatilho sobre uma vala comum, em sua própria mente, não é um monstro. Em seu sistema de coordenadas, ele é um salvador. Ele faz esse trabalho sujo e sangrento precisamente porque ama limitadamente seu povo e sente a dor dele como a sua própria. A evolução nos deu um mecanismo projetado para a sobrevivência de uma pequena tribo em uma selva hostil. Mas hoje, esse instinto primitivo é multiplicado pelos algoritmos das redes sociais e da mídia global. O campo informacional atua como um gigantesco amplificador de empatia, transmitindo continuamente imagens de dor, injustiça e ameaças existenciais para o nosso grupo. Cada novo trauma, cada história trágica, habilmente embalada em formato digital, desencadeia uma reação em cadeia de neurotransmissores. Sentimos-nos constantemente atacados. Nossa empatia incandesce à temperatura do plasma, queimando qualquer espaço para o diálogo racional. Nesse estado de afeto coletivo, a sociedade voluntariamente entrega o monopólio da violência àqueles que prometem proteger a fonte da nossa compaixão. Não seremos nós reféns desta armadilha biológica, onde o amor ao próximo automaticamente significa uma sentença de morte para o distante. A empatia transforma o conflito em um jogo de soma zero. Ela sussurra incessantemente que a sobrevivência do nosso grupo só é possível com a aniquilação total do inimigo. Quando o sofrimento do adversário ideológico deixa de ser percebido como o sofrimento de um ser vivo, ele se torna apenas um pano de fundo abstrato para a nossa própria luta justa. Vemos como os lemas mais humanitários se transformam em uma justificativa de concreto armado para bombardeios de tapete, e as lágrimas das mães de um lado se tornam combustível para a queima de cidades do outro. Nisso reside o mais sombrio paradoxo da natureza humana. A moralidade, construída exclusivamente sobre a empatia, inevitavelmente muta em fanatismo. Quando um indivíduo se dissolve completamente na compaixão por sua própria identidade, ele perde a capacidade de ver o ser humano do outro lado das barricadas. O inimigo é desumanizado não porque não o compreendemos, mas porque compreendemos os nossos com demasiada intensidade, até a dor nos ossos. A empatia hipertrofiada cria a indulgência moral perfeita para os crimes de guerra mais terríveis. Ela permite destruir nações inteiras e, ainda assim, dormir com a consciência tranquila, pois tudo isso foi feito em nome de uma justiça superior e da proteção dos inocentes. Olhando para as ruínas de civilizações, para as cinzas e valas comuns, frequentemente nos perguntamos para onde foi a humanidade nesses momentos mais sombrios. A terrível verdade é que ela nunca desapareceu. Ela estava lá, no epicentro da catástrofe. Ela guiava as baionetas, calculava as trajetórias dos mísseis, escrevia denúncias. É justamente essa humanidade cega, local e tribal, levada ao absoluto, capaz de queimar a terra até as cinzas. A empatia, desprovida de controle racional frio e de princípios universais, deixa de ser um freio à violência.
Ela se torna seu gerador mais eficaz, alimentando as chamas de guerras nas quais todos se consideram vítimas, mesmo quando seguram firmemente armas ensanguentadas nas mãos. A verdadeira tragédia reside no fato de que as páginas mais sangrentas da história não foram escritas com a tinta da malícia, mas com as lágrimas de uma compaixão sincera, porém mortífera. Olhamos no espelho e vemos o ápice da criação, um ser dotado de livre-arbítrio e uma moralidade elevada. Mas não somos nós meros automatos biológicos, cujas reações há muito foram programadas por um processo evolutivo cego. Nossa empatia, da qual a humanidade tanto se orgulha, tem um reverso sombrio e abismal. Ela é local. É cruelmente tribal. O coquetel hormonal que impele uma mãe a proteger seu filho, o mesmo neurotransmissor oxitocina que fomenta a confiança e o sacrifício dentro de um grupo, ergue simultaneamente uma muralha invisível, mas impenetrável, para além da qual começa o território hostil dos estranhos. A natureza nunca nos criou para o amor universal. Ela nos concebeu como máquinas para a sobrevivência de um genótipo específico em condições de implacável escassez de recursos. Cada vez que o coração se contrai de dor pelos seus, mas permanece absolutamente frio ao sofrimento dos outros, será isso uma verdadeira manifestação de liberdade. É apenas o sussurro da savana primordial nas redes neurais. A amígdala, nosso radar interno de ameaças, etiqueta o mundo em preto e branco em milissegundos, antes mesmo que o neocórtex consiga formular o primeiro pensamento racional. A empatia emocional age como um holofote na escuridão, ilumina vividamente a tragédia de uma pessoa que se assemelha a nós, deixando na escuridão absoluta os milhares que parecem fora desse estreito feixe. Ela pode exaurir o sistema nervoso, cegar a lógica e frequentemente levar a decisões catastróficas, ditadas pelo pânico ou pela fúria. Estamos condenados a vagar eternamente neste labirinto de instintos primordiais, encenando os mesmos cenários sangrentos de divisão de centenas de milhares de anos atrás. É precisamente aqui, no abismo do fatalismo biológico, que se esconde o nosso maior triunfo. A capacidade de reconhecer a própria dependência é a única chave para a libertação. O ser humano é uma espécie única, capaz de encarar o seu próprio código-fonte e recusar-se a executá-lo. No lugar do instrumento evolutivo cego, deve surgir o conceito de compaixão racional. Este não é um sentimento sentimental que irrompe espontaneamente de um mero impulso hormonal. É uma estratégia fria, consciente e extraordinariamente complexa da mente. A compaixão racional não exige que o sistema nervoso sinta a dor alheia como se fosse própria. A psique humana simplesmente colapsaria sob o fardo do sofrimento global. Em vez disso, exige um esforço cognitivo, a compreensão do valor objetivo da vida, independentemente de quão distante essa vida esteja do nosso lar tribal. Guiados pela razão, e não por emoções fugazes, obtemos a capacidade de enganar a nossa própria natureza. O córtex pré-frontal, esta ferramenta mais recente e intrincada do nosso cérebro, é capaz de vetar a agressão e o medo gerados pelo sistema límbico. Este é um ato da mais alta disciplina interna. A expansão do círculo da percepção moral nunca ocorre naturalmente. Deve ser impelida pela força de vontade, passo a passo, incluindo na categoria de nossos aqueles que não partilham os nossos genes, língua, religião ou território. Este círculo de confiança outrora abrangia apenas a família, depois evoluiu para a escala da tribo, nação, raça. Cada um desses passos de expansão foi acompanhado por mudanças tectónicas na história da civilização, exigindo esforços incríveis daqueles que ousaram pensar para além do seu programa biológico. Hoje, a inteligência tem a tarefa de expandir esse círculo até os limites de toda a humanidade e, subsequentemente, a todos os seres capazes de sentir dor. Isso não é idealismo ingênuo nem utopia filosófica. É o único algoritmo matematicamente justificável para a sobrevivência da nossa espécie num mundo onde as tecnologias de destruição há muito superaram a nossa capacidade de negociação. A verdadeira humanidade começa precisamente onde a biologia termina. Ela nasce naquela breve fração de segundo em que uma mão, pronta para desferir um golpe em resposta ao medo bestial do estranho, congela, detida por uma decisão consciente. Não chegou a hora de cada um espreitar os recantos mais sombrios da própria consciência. De investigar os mecanismos ocultos que diariamente nos impulsionam a dividir o mundo em barricadas. De abandonar a ilusão confortável, mas profundamente destrutiva, de que as nossas emoções são sempre uma medida infalível de justiça. A compaixão racional é uma rebelião intelectual. A mais bela e complexa rebelião na história do universo. É a insurreição da matéria que se tornou autoconsciente e categoricamente recusou jogar pelas regras cruéis da evolução cega. Não somos mais meros portadores sem vontade de genes egoístas que buscam apenas a própria reprodução.
somos capazes de nos tornar arquitetos de novos significados. E se esta fase do nosso desenvolvimento será a última, depende exclusivamente de conseguirmos nos elevar acima da nossa própria herança animal, escolhendo o caminho da razão em vez da ditadura